Paizinho querido, chegamos na Tua presença mais uma vez para Te agradecer pela Tua bondade e a Tua infinita misericórdia, Senhor. Eu coloco a Tua filha, Senhor, na Tua presença. Com certeza, Pai, ela será mais uma vez usada em Tuas mãos, assim eu creio. Fala conosco, Senhor, através do Teu vaso, Senhor. Usa a Tua filha com graça, com poder e com autoridade do céu. Assim eu Te peço e já Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos aproveitar que estamos em pé. Vamos abrir a palavra de Deus no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 12. Livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 12. E nós leremos o versículo de número 5. Quero louvar a Deus por esta oportunidade nesta noite. Louvar a Deus pela vida do pastor Leandro, da irmã Ana, pastor Leonardo, irmã Luana também, que nos formulou o convite. Vida do pastor Argemírio, da irmã Juraci. Que Deus abençoe. Todos os irmãos, que aqui estão os pastores, obreiros, que estão aqui nesta casa. Minha saudação e minha alegria. E tamanha responsabilidade é de nós trazermos a palavra de Deus. Mas nesta noite Deus tem colocado algo no meu coração, que está em Atos, capítulo 12, e versículo de número 5. Quem achou? Diz assim a palavra de Deus. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém? Pode tomar o teu assento. Também louvar a Deus pela vida do pastor João, que estava na direção do culto. A vida do evangelista irmão Nemoel, que nos trouxe uma palavra anteriormente. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Meus queridos irmãos, Deus colocou uma palavra no meu coração para esta noite, que se encontra em Atos, a qual nós fizemos menção. Quando nós olhamos para o livro de Atos, assim como o livro de Lucas, é um tratado que foi dividido em duas partes. O evangelho de Lucas, ele vai apresentar e falar sobre o ministério de Jesus aqui nesta terra. Lucas, o escritor do evangelho de Lucas e também de Atos dos Apóstolos, no evangelho de Lucas, no primeiro tratado, ele fala sobre tudo aquilo que Jesus fez, os seus milagres, os seus sinais, tudo aquilo que Jesus realizou aqui nessa terra. E também ele vai trazer os ensinamentos de Jesus, vai falar sobre a morte e a ressurreição de Cristo. E também vai falar aqui em Atos, capítulo de número 1, o próprio Lucas vai fazer um resumo daquilo que ele anteriormente falou no evangelho de Lucas, dizendo também sobre a ressurreição de Cristo, e que por espaço de 40 dias após a sua ressurreição, onde muitos o testificaram da sua ressurreição, mas Jesus, antes de subir ao céu, antes da sua ascensão, Jesus ele dá e traz algumas instruções aos seus discípulos e também alguns mandamentos, e um deles é: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E também Jesus vai dizer aos discípulos, aos seus apóstolos, dizendo: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então este é o primeiro tratado de Lucas, e o segundo nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, aonde, fazendo um panorama geral aqui brevemente sobre o livro de Atos, Lucas ele vai trazer este momento em que agora Jesus já foi assunto ao céu, e agora os discípulos, os apóstolos, estão juntamente com a igreja primitiva em Jerusalém. Em Atos 2 nós vamos ver a promessa se cumprindo quando, no dia de Pentecostes, na festa dos Pentecostes, estavam eles reunidos, e a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu no meio dos apóstolos e da igreja que estava reunida naquele lugar. Aproximadamente 120 homens estavam nos cenáculos, e todos foram cheios do Espírito Santo.
Também no livro de Atos nós vamos encontrar o crescimento da igreja primitiva em Jerusalém, quando Deus levanta Pedro, um dos líderes da igreja em Jerusalém. E a primeira pregação e testemunho de Pedro, a Bíblia diz que aproximadamente 3.000 almas se convertem a Cristo. No outro discurso e pregação de Pedro, a Bíblia diz que quase 5.000 almas se rendem a Jesus. Os milagres acompanham. A Bíblia diz que um coxo de nascença, 40 anos já tinha este homem. E a Bíblia diz que Pedro e João, certa vez entrando no templo, Deus, Jesus, através da vida de Pedro e de João, este coxo foi curado e restaurado. Deus fez muitos milagres através da vida de Pedro e também dos apóstolos, dos discípulos. E nós vamos ver também a ressurreição de Dorcas. Nós vamos ver também um certo homem chamado Enéas, há 8 anos acamado, é restaurado a sua saúde. Deus fazendo sinais, prodígios e maravilha através dos apóstolos. Nós vamos ver também Deus se revelando. A Bíblia diz, lá em Atos capítulo de número 9, que Deus se apresenta, o próprio Jesus se apresenta a Saulo. Agora este, que era perseguidor da igreja, se torna aquele que agora é perseguido pelos inimigos de Deus. Então em Atos nós vamos ver esse crescimento da igreja em Jerusalém, mas também nós vamos ver o crescimento e a expansão da igreja aos gentios através da vida de Paulo. E também em Atos nós vamos ver os milagres e prodígios que Jesus realizava através dos apóstolos. Mas quando chegamos no capítulo de número 12 de Atos, aqui Lucas, ele vai trazer este acontecimento, quando havia uma grande perseguição. A Bíblia fala lá em Atos capítulo 6 e o 7, que um dos diáconos que são levantados ali em Jerusalém, a Bíblia diz que um deles era Estevão. E este homem cheio de sabedoria, de graça e com unção de Deus, os homens olham para ele e não conseguem resistir à unção, à sabedoria que está sobre a vida dele. E a Bíblia diz que Estevão é apedrejado e se torna o primeiro mártir da igreja primitiva. E se levanta a partir daí uma grande perseguição contra a igreja do Senhor em Jerusalém. Atos capítulo 11, versículo 19 diz que por causa dessa perseguição tão extrema e cruel contra o povo de Deus, começa a se expandir. E a pregação do evangelho começa a sair de Jerusalém, Samaria, da Judeia, e começa a chegar aos gentios, através da perseguição em Jerusalém. Mas essa perseguição foi tão grande, através do rei Herodes, que ele não se contenta em perseguir os apóstolos e aqueles que professam a Jesus Cristo como seu Salvador. E a Bíblia diz que ele manda matar a fio da espada a Tiago, irmão de João. E a Bíblia vai dizer que este Tiago, agora morto, e não se contentando com isso, Herodes manda também prender a Pedro. Porque quando ele olha para os judeus gostam e se alegram quando Tiago é morto a fio da espada. E para agradar os judeus, ele agora prende a Pedro também. E eu fiquei me perguntando e estudando aqui um pouco, quem era Herodes? E um tema surgiu no meu coração para esta noite. Quem é Herodes? Quando uma igreja ora. Um pouquinho só para nós contextualizar quem é Herodes. Herodes, obviamente, é um título onde, lá em Mateus capítulo 2, nós vamos ver o Herodes o Grande, aquele que perseguiu e também mandou matar os meninos de 2 anos abaixo, querendo matar Jesus e não sabendo quem era, mandou matar e exterminar todos os meninos abaixo de 2 anos. Mas agora esse Herodes aqui do capítulo 12 de Atos é Herodes Agripa I, que era neto de Herodes o Grande. E quem era este Herodes? Quando a gente vai ver no contexto dessa leitura, nós percebemos que Herodes Agripa I não era simplesmente um rei, mas ele, assim como Herodes o Grande, aquele que exterminou e mandou matar meninos abaixo de 2 anos, querendo matar o nosso Salvador, o Messias, o Salvador do mundo, este aqui também era um assassino cruel e terrível, que mandou matar a Tiago a fio da espada. E não contente com isso, para agradar os judeus,
ele manda prender também a Pedro, para que viesse posteriormente, no final da Páscoa, da celebração de 8 dias, apresentar diante dos judeus e matar também a Pedro, um dos líderes da igreja em Jerusalém. Mas quem era Herodes? Herodes, além de um assassino cruel, Herodes também ele era orgulhoso. Quando olhamos para Atos capítulo 12, versículo 21, ele faz tudo isso. Ele manda matar a Tiago, ele prende a Pedro para mostrar aos judeus o seu poder e para trazer o povo, agradar o povo e trazer o povo para si, para ganhar a graça do povo. E a Bíblia diz também que posteriormente, quando certa vez ele estava num lugar e ele colocou as suas vestes reais, ele colocou o seu manto e aquilo começou a brilhar e todos diziam que ele era um Deus. E ele não deu a glória e tudo aquilo que ele possuiu, entregou a Deus. A Bíblia diz que ele não fez isso, pelo contrário, ele se orgulhou daquilo que falavam sobre ele, daquilo que ele tinha. E a Bíblia diz que ele foi ferido, o anjo do Senhor o feriu e ele morreu. E a Bíblia diz também, em Atos capítulo 12, versículo 3, que este rei, ele era um rei vaidoso. E este rei também era um rei soberbo. Segundo a história, o rei Agripa I, ele se considerava o grande. Não bastante ele ser da família de Herodes, ter esse título, ele se considerava um grande homem. E ele copia o nome do seu avô como Herodes o Grande, e ele se acha o grande. Então quem era Herodes? Ele era um homem que se tornou um assassino cruel, um homem orgulhoso, vaidoso e soberbo. Este era o rei Herodes Agripa I. Mas o tema que Deus colocou no meu coração é: quem é Herodes diante de uma igreja que ora? Quem é Herodes diante de uma igreja que se abaixa em oração, de joelhos ao Senhor? Quem é um rei que se levanta contra a igreja diante de um povo que se abaixa de joelho em oração ao Senhor? Quem é Herodes? A Bíblia diz no capítulo de número 12 que agora ele manda prender a Pedro para apresentar diante dos judeus no final da Páscoa, que durava 8 dias. E a Páscoa, ela era celebrada junto com os pães asmos, sem fermento. E isso era um mandamento de Deus, lá quando o povo saiu do Egito. Então o povo estava em celebração, Jerusalém estava celebrando, festejando. E neste momento de festa, também Pedro é preso. E não contente com isso, a Bíblia diz que ele faz para agradar o povo judeu. Quando olhamos para o contexto do capítulo de número 12 de Atos, nós vamos ver que Herodes, ele continua fazendo aquilo que ele já havia começado, perseguindo o povo de Deus. Mas quando eu olho para o capítulo de número 12, versículo de número 5, a Bíblia também vai dizer que Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Ou seja, quando olhamos para esse texto, Herodes aqui representa o próprio inimigo das nossas almas, porque queria destruir a igreja do Senhor. Mas enquanto Herodes continua de forma cruel, querendo terminar e destruir e aniquilar com o povo de Deus, a igreja também não se cala diante da perseguição, a igreja também não se prostra diante da perseguição, a igreja também não para diante das afrontas, ela continua a orar, ela continua a buscar, ela continua a estar na presença de Deus. Eu quero aplicar esta palavra para mim e para a tua vida nesta noite. Eu não sei, como falou o irmão Nemuel aqui nesta noite, quais as tempestades que têm se levantado na sua vida, quais as afrontas que têm se levantado sobre a tua casa, mas eu vim nesta noite dizer ao teu coração: ei, enquanto o inimigo se levanta, enquanto o inimigo afronta, enquanto o inimigo vem contra a igreja também continua caminhando,
buscando, a igreja também continua andando, a igreja também continua orando, a igreja também continua prostrada diante aos pés do Senhor, buscando a presença de Deus. Eu não sei como foi o teu 2025, mas nesta noite eu vim falar a esta igreja neste lugar. Podemos ter passado um 2025 com tempestade, provações, dificuldades, circunstâncias difíceis, mas a igreja continuou orando, a igreja continuou buscando, a igreja continuou avançando. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo nesta noite, mas enquanto o inimigo venha, a igreja não retrocede. Enquanto o inimigo vem, a igreja não se esconde. Enquanto o inimigo vem, a igreja não para. A igreja continua, a igreja avança, a igreja prossegue. Oh, aleluia. Quantas tempestades você passou, quantas privações você passou, quantos desertos você enfrentou neste ano, mas enquanto tudo isso vinha contra você, você não parou, você não desistiu, a igreja continuou. Por quê? Porque a perseguição não pode parar a igreja do Senhor. Porque a perseguição não pode esconder os escolhidos de Deus. Porque o deserto e a perseguição não pode parar a igreja escolhida de Deus. Enquanto Herodes vinha contra a igreja continuava orando. Quem é Herodes? Quem é Herodes? Quando uma igreja ora. Quem é Herodes? Quando uma igreja se prostra diante de Deus em oração. Oh, aleluia, estou sentindo Deus aqui nesta noite. Quem é o inimigo contra uma igreja que busca o Senhor? E desculpa, nesta noite eu não vim trazer uma palavra que você nunca ouviu. Eu vim trazer aquilo que eu e você já sabemos, mas que o Senhor nesta noite vem trazer ao nosso coração, porque a palavra se renova a cada manhã, dizendo que a oração continua sendo a ferramenta que movimenta o céu em nosso favor. A oração continua sendo a ferramenta que atrai o céu em nosso favor. A oração. Enquanto Herodes persegue a igreja continua buscando, a igreja continua orando. A igreja não para, a igreja não se esconde. O versículo de número 5 diz: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Contínua significa que a igreja não parava de orar nem por um minuto sequer. A igreja continuava buscando. Eu não sei como está a tua vida de oração, mas o Espírito de Deus nesta noite está dizendo: volta para o quarto da oração, volta para o secreto com Deus, volta a guerrear na oração, porque oração é o quarto de guerra, porque a oração é quando eu e você pegamos a espada, que é a palavra de Deus, e vamos para a guerra. A oração continua sendo a arma, a ferramenta que nós atraímos a Deus em nosso favor. Nos comunicamos com Deus e atraímos o céu em nosso favor. O versículo de número 6 diz: E quando Herodes estava para fazer nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo. Este versículo de número 6 me chamou a atenção, porque conforme nós contextualizamos aqui nesta noite, a situação de Pedro era crítica, pois ele estava preso, ele estava na prisão. E qual era o desejo e a vontade do rei Herodes? Terminar a Páscoa e apresentar Pedro diante dos judeus, porque isso alegrava e trazia simpatia do rei com o povo. E era isso que ele queria fazer: matar diante dos judeus
a Pedro, o líder que Deus tinha levantado naquele momento sobre Jerusalém, sobre a igreja primitiva. Era essa a vontade do rei Herodes. Pedro na prisão, prestes a ser morto, com 2 soldados entre eles, e mais 2 soldados à porta, e ligado entre 2 cadeias, provavelmente 2 nos braços e 2 nos pés. Assim estava Pedro. Mas diante disso, a Bíblia diz que Pedro estava o quê? Preocupado. Pedro estava ansioso. Pedro estava aflito. Não. A Bíblia diz que Pedro estava dormindo. Eu confesso que eu me fiz uma pergunta. Que nível que Pedro estava em Deus? Que estava prestes a ser morto, para ser apresentado, para ser morto no dia seguinte pela manhã, e estava dormindo. Tem gente que perde o sono por muito menos do que isso. Tem gente que perde o sono por muito menos do que isso. Pedro iria ser morto, executado, mas ele estava dormindo, porque nele estava a paz que excede todo entendimento. Porque Pedro tinha a mesma confiança que o apóstolo Paulo, quando declarou, preso, dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Que convicção é essa? Que nível que ele estava em Deus? E eu não estou falando de posições, eu estou falando de um nível espiritual, de relacionamento, de convicção em Deus que ele tinha, que estava prestes a ser morto, mas ele estava dormindo. Oh, aleluia, aleluia, que o Senhor nesta noite nos encha de uma graça tão grande, que as coisas que nos cercam, que as coisas que estão ao nosso redor caiam e percam a força, as vozes que estão exteriores percam a força, que nesta noite haja um batismo de graça sobre nós, de graça sobre nós, de paz que excede todo entendimento, que as preocupações do dia de amanhã, o que vai ser da segunda, como vai ser a minha semana, como vai ser o meu final de ano, como vai ser o início do ano, que todas as vozes exteriores percam a força, e que nesta noite haja um batismo de graça, de paz sobre nós. Estou sentindo uma graça de Deus aqui neste lugar, repousando sobre nós, o Espírito de Deus. Pedro estava dormindo. Isso me constrange, isso às vezes me ofende, porque por menos do que isso, muito menos, às vezes estamos preocupados. Chegamos na igreja, saímos da igreja, e o nosso coração está preocupado. Aleluia! Chegamos no culto, saímos do culto, e o culto não é aquilo que eu recebo, é aquilo que eu entrego. Não conseguimos entregar algo para Ele. Entramos no culto, saímos do culto e não conseguimos ser alimentados, fortificados por Ele, porque a preocupação, a ansiedade é maior do que a nossa fé. O nosso temor é maior do que a nossa fé. Pedro está dormindo entre os 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Porque em Roma as noites eram divididas por vigílias, e a cada vigília da noite era 4 soldados que cuidavam na prisão, 2 na porta e 2 ao lado de Pedro. E o texto vai dizer no versículo de número 7: e eis que sobreveio o anjo do Senhor, aleluia,
e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhes das mãos as cadeias. Quando a nossa fé está firmada em Cristo, quando a nossa fé está firmada na palavra, quando a nossa fé está firmada no Senhor, o sobrenatural invade o nosso natural. O sobrenatural de Deus invade o nosso natural. O sobrenatural de Deus entrou naquela prisão, e não teve portões, e não teve cadeias, e não teve guardas que puderam deter. Quando Deus entrou naquele lugar, eu vim trazer uma palavra ao teu coração nesta noite. Eu quero profetizar debaixo da palavra de Deus, que o sobrenatural de Deus vai entrar no teu natural. O sobrenatural de Deus vai entrar no teu natural. O sobrenatural de Deus vai entrar na tua realidade. O sobrenatural de Deus vai entrar aí, aonde você está, aonde você acha que não tem solução, aonde você acha que é impossível, o sobrenatural de Deus vai entrar. Você crê nesta palavra nesta noite? Você crê nesta palavra? Você crê nesta palavra que o sobrenatural de Deus vai invadir o teu natural? Oh, aleluia, aleluia. Eu vim nesta noite dizer que o sobrenatural de Deus pode entrar na tua segunda-feira lá no teu trabalho. Aleluia, o sobrenatural de Deus pode entrar lá na tua escola, na tua faculdade. Aonde você está, o sobrenatural de Deus pode entrar. E a Bíblia diz que quando o sobrenatural de Deus entrou na prisão, portões não puderam deter, soldados não puderam deter, e cadeias não puderam deter. Elas tiveram que cair. Quais as cadeias que estão prendendo a tua fé? Quais as cadeias que estão prendendo a tua esperança? Quais as cadeias que estão prendendo o milagre de chegar na tua vida? Mas nesta noite, debaixo desta palavra, eu vim dizer que cadeias irão cair, porque quando entrar o sobrenatural de Deus na minha e na tua vida, não tem nada que impeça o agir do Senhor. As cadeias tiveram que cair das mãos de Pedro. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te, ou veste, e ata tuas alparcas, as tuas sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais o anjo: lança as costas a tua capa e segue-me. Sabe o que Deus falava ao meu coração sobre esta palavra? Que aquilo que Pedro não podia fazer, sair da prisão, sair do meio dos portões, aquilo que Pedro, a ele era impossível, Deus enviou o seu anjo para o livrá-lo. Mas aquilo que Pedro podia fazer, o anjo não fez. Veste a tua capa, veste a tua roupa, põe as tuas sandálias e segue-me. Interessante que posteriormente, quando eles saíram da prisão, na última porta de ferro, andaram uma rua, e a Bíblia diz que o anjo se ausentou dele, porque aquilo que era impossível a Pedro, Deus fez. Mas aquilo que cabia a Pedro fazer e era capaz de fazer, Deus não fez. Ei, eu vim dizer que portas se abrirão, mas quem precisa destravar é eu e você. Eu vim dizer que milagres virão, aleluia. Mas acessar o milagre é eu e você. A Bíblia diz que somos salvos pela graça mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, a graça está disponível a todo mundo, mas não é todo mundo que acessa a graça que está disponível. Ei, o milagre também, o Senhor sim vai liberar sobre mim e sobre ti. Milagre nesse ano de 2026 é só para quem crê. Deus tem milagre na tua casa, Deus tem milagre na tua família, Deus tem milagre no teu ministério, Deus tem milagre para esta igreja, Deus tem milagre para esta
essa cidade, as portas vão se abrir, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder da palavra, pelo sobrenatural de Deus. Mas quem precisa acessar essas almas sou eu e você. Quem precisa evangelizar sou eu e você. Quem precisa orar sou eu e você. Quem precisa buscar é eu e você. Será que eu e você estamos dispostos a destravar aquilo que eu e você não podíamos fazer, mas Cristo já fez por nós? E Ele está dizendo: agora é só destravar. Aí o anjo disse: veste a tua roupa, coloca as tuas sandálias. E assim o fez. E disse: mas lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Até então Pedro não entendia que aquilo era real, que o sobrenatural de Deus tinha invadido o seu natural. Ele não entendia. Mas quando o anjo lhe deixou lá na rua, ele entendeu que não era uma visão, não era uma miragem, era real. O milagre estava acontecendo. O versículo de número 10 diz: e quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. O que me chama a atenção desse texto é que agora, lá na casa da irmã Maria, mãe de João Marcos, tem um grupo orando, tem um grupo buscando, tem um grupo de homens e mulheres que a perseguição não pôde calar, que a perseguição não pôde deter, que a perseguição não pôde esconder, que a perseguição não pôde parar. Está lá o quê? Orando. E quando a igreja está lá orando, Pedro, liberto agora pelo anjo, ele vai em direção à casa da irmã Maria. E quando ele chega na casa da irmã Maria, ele bate lá. E quando ele bate lá, sai uma menina chamada Rod, e ouve a voz de Pedro e se alegra e diz: aquilo que nós estávamos orando, o milagre que nós estávamos pedindo está acontecendo. Aí ela foi até aqueles que estavam orando e diz: ei, o milagre que estávamos orando está acontecendo. O milagre está batendo lá na nossa porta. O milagre está batendo aqui na nossa porta. Você recebe esta palavra de Deus, o milagre vai bater na tua porta. A bênção que você tem orado vai bater na tua porta. A resposta que você está buscando em Deus vai chegar na tua casa, mulher. Oh, o milagre vai bater na tua porta. Eu quero ser profeta de Deus para a tua vida nesta noite, para dizer que o milagre vai bater na tua porta. Aquilo que você tem orado no secreto, aquilo que você tem buscado no secreto, vai chegar lá na tua porta. Vai chegar lá na tua porta. Aí chegou o milagre. Quem é o milagre? É Pedro. Por quem estava orando? Por Pedro. Quem estava lá? Pedro. E a Bíblia diz que quando a menina Rod vai e diz: olha, o milagre chegou. Não, Pedro está na porta. Não, o apóstolo Pedro está batendo. Eu ouvi a voz dele, ele está ali. Eles não conseguiam acreditar. Eles não conseguiam crer que aquilo que eles estavam orando estava acontecendo. Eles não conseguiam acreditar que aquilo que eles estavam pedindo estava acontecendo. Eu vim nesta noite dizer que o avivamento que o pastor tem orado vai acontecer. Aquilo que você tem buscado vai acontecer. Não duvide daquilo que o Senhor vai fazer sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre essa cidade, sobre esta igreja. Vai acontecer. Eles estavam orando, mas agora eles não estavam crendo. Mas o milagre estava batendo lá na porta.
O texto diz que agora o desejo, aquilo que Herodes iria fazer, apresentar Pedro diante dos judeus, seria naquela noite, no amanhecer. Agora na casa da irmã Maria, o que eles estavam orando se torna realidade. Aquilo que o inimigo tinha planejado, que seria festa entre os judeus, matar o líder da igreja em Jerusalém, Deus tinha destruído, aniquilado o plano de Herodes. Mas na casa da irmã Maria, a festa ia começar. Satanás olhou para a tua casa e disse: esse não chega ao final do ano, este casamento não vai durar, esta casa não vai subsistir. Satanás olhou para você e para a tua casa e diz: não vai aguentar a provação, não vai aguentar a enfermidade, não vai aguentar o luto. Satanás olhou para você e para a tua casa e diz: é o fim dela, é o fim dele. Mas Deus inverteu, Deus mudou o quadro. E na casa da irmã Maria, onde tinha choro, está acontecendo festa, porque o milagre aconteceu. Você crê que Deus pode fazer na tua casa? Você crê que Deus pode fazer na tua família? Levante a tua mão nesta noite em nome de Jesus. Você crê que aquilo que era diante do inimigo era para ser destruição? Era para ser destruição. O Senhor vai trazer alegria sobre a tua casa, sobre a tua família. Ei! Diante de uma igreja que ora. Quem é o inimigo diante de uma igreja que busca? Quem é o inimigo diante de uma igreja que se prostra? Quem é Satanás diante de uma igreja que se prostra na oração? Irmãos, eu estava nesta tarde meditando nesta palavra e o Espírito Santo me lembrava do tempo em que, entre 9 irmãos, no interior de Uruguaiana, 9 filhos, nenhum na igreja, nenhum nos caminhos do Senhor. E eu olhava para dentro da igreja, não era ainda nem batizada nas águas, não tinha assumido um compromisso com o Senhor. E eu olhava para a igreja, na Vila do Açude, onde o meu pai estava. Eu olhava para dentro da igreja, não tinha uma multidão, estava ele e a minha mãe orando. 9 filhos, nenhum na igreja. E eu olhava e dizia: por que que ele continua orando? Ninguém se converte. Por que que ele continua buscando? O irmão Oberi conhece. Por que eles continuam buscando se ninguém aceita Jesus? Mas lá naquele lugar, eles entenderam que eles estavam gerando milagre. Eles entenderam que lá, eles estavam provocando o céu em nosso favor. Ei, eu vim nesta noite te dizer: continua orando, continua buscando, continua fazendo o que você está fazendo, continua buscando ao Senhor, continua orando. Irmã, você não sabe, o meu filho está longe dos caminhos do Senhor, continua orando. Minha família está longe da presença de Deus, continua orando. Eu sinto a autoridade de Deus nesta noite para dizer: o segredo ainda é a oração. Levante a tua mão em nome de Jesus. Ei, o Senhor nesta noite está dizendo: ei, a oração pode transformar a maldição em bênção. A oração pode transformar aquilo que seria o fim de Pedro em celebração na casa da irmã Maria. Ei,
Continua buscando pela tua casa. Talvez você está terminando agora este ano e o objetivo, a tua oração ainda não foi respondida, o milagre ainda não chegou na tua casa, mas o Espírito de Deus colocou esta palavra em meu coração para dizer a você: continua orando, continua buscando. Você não entende agora, você não compreende agora, mas o milagre está sendo gerado. O milagre está sendo gerado. O milagre está sendo gerado no quarto da oração. O milagre está sendo gerado no quarto da oração. O milagre está sendo gerado quando nos reunimos para orar. O milagre está sendo gerado. Você crê nesta palavra? Eu quero te convidar a você se pôr em pé em nome de Jesus nesta noite. Há uma liberdade de Deus aqui. Oh, aleluia. Eu vejo mães aqui chorando. Eu vejo pais aqui chorando. Eu vejo homens de Deus aqui chorando nesta noite. Eu vejo mulheres de Deus aqui chorando. Sabe por quê? Porque nós entendemos que é de joelhos nós nos tornamos fortes, embora prostrados, embora humilhados diante de Deus. Sim, diante de Deus nós nos tornamos fortes. E nesta noite o meu convite é de eu e você assumir um compromisso de oração com Deus. Aleluia. Sabe, irmão, não é orar só no domingo, não é orar só na terça. Sabe, irmão, não é só orar na quarta, mas ter uma vida de oração com o Senhor. Deus está nos chamando de novo para este lugar da oração. Este lugar da oração que move o céu. Este lugar da oração que o inimigo não entende. Este lugar da oração o inimigo fica confundido. Neste lugar de oração onde eu e você somos transformados. Este lugar de oração onde eu e você somos renovados. Este lugar de oração onde eu e você somos confrontados. Este lugar de oração que eu e você somos limpos. Eu quero te fazer um convite a você nesta noite a assumir um compromisso de oração. Porque se eu oro, se você ora, se nós oramos, o corpo está em unidade. E aonde o corpo está em unidade, o céu se move em nosso favor. Eu quero te convidar a você sair do teu banco agora. Se você sentiu de Deus que esta palavra falou ao teu coração, saia do teu banco agora. Mas saia do teu banco fazendo esse compromisso, dizendo ao Senhor: eu quero firmar um altar de oração. Porque são os altares que levantamos de oração na nossa casa que levanta a nossa família. Porque são os altares de oração que levantamos aqui na casa de Deus que move o céu em nosso favor. São os altares de oração que eu e você levantamos diante da presença de Deus, que faz com que o inferno bata em retirada. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, mas está dizendo que a igreja ela não para, ela avança. Mas ela não avança na força do seu braço, ela não avança na sua forma de falar e na sua performance, não. Ela avança-se debaixo da palavra de Deus. Ela avança debaixo de uma vida de oração com Deus. Eu quero te convidar a você sair do teu banco agora, em nome de Jesus, e vir à frente, enquanto o irmão e a irmã vão estar louvando ao Senhor. Se você quer fazer um compromisso com Deus de oração, saia correndo do teu banco. Oh Senhor, nos
nos perdoa. O inimigo tenta laços Porque falhamos, embaraços Senhor. pra me envergonhar. Porque falhamos na nossa não vida de oração. vai. Oh, aleluia. Que eu não estou sozinho nesta guerra. Estás comigo. Pode vir, irmão, pode Forte vir, do irmão, vem. Senhor, Pode vir, fecha os teus olhos e comece que a orar nesta acalma o noite. vento, aquele que aquieta o mar e tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, o tema sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Aleluia, feche os teus olhos nesta noite e comece a orar. Trazem chuvas de bênção. Comece a orar ao Senhor. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Eu quero te convidar a você fechar os teus olhos aonde você está agora. Eu quero te convidar a você orar nesta noite e falar com o teu Pai. Há um clamor subindo na presença de Deus aqui nesta noite. Eu quero que você feche os teus olhos nesta noite e comece a orar. Aonde está o teu clamor, irmão? Aonde está a tua oração, irmã? Aonde está a tua oração diante de Deus? Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Em tempos de guerra, Feche os teus olhos nesta noite e comece a orar a Deus. não baixe Oh, a guarda, Jesus nunca maravilhoso. pare de lutar. Oh, Em Jesus tempos de maravilhoso. guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Feche os teus olhos, irmãos, vamos nos ajudar a orar nesta noite. Aleluia. Oh, bendito é o teu nome neste lugar. Ao barulho do clamor da igreja que o inferno não consegue entender. Ao barulho do clamor dos filhos que o mundo não consegue entender. Ao clamor dos filhos de Deus, que as privações, os desertos, as tempestades da vida não conseguem entender. Enquanto Pedro estava para ser morto, a igreja continuava orando. Oh, Senhor, Espírito de Deus, coloque em nós nesta noite, Senhor,
tua presença, voltar para o quarto da oração, voltar para o momento de comunhão contigo, voltar a fazer as práticas espirituais, Senhor, que nada neste mundo pode substituir. Ah, Senhor, levanta intercessores na tua casa. Ah, Senhor, levanta mulheres de oração, levanta homens de oração, Senhor, que se preocupe mais com o altar de oração do que com posição. Levanta, Senhor, levanta, Espírito de Deus, tira a soberba do nosso coração, tira a vaidade do nosso coração, tira, Espírito de Deus, levanta uma igreja de oração, levanta uma igreja temente o teu nome. Traz nesta noite, Espírito de Deus, um batismo de arrependimento, Senhor. Oh, Espírito Santo, aonde tem um crente nesta noite que tem fome pela tua presença, que tem fome por ti, toca, Espírito de Deus, renova ela agora, renova ele agora, Senhor, batiza com o Espírito Santo, renova, Senhor, renova, Senhor, renova, Senhor, renova, Senhor, renova, Senhor, o teu povo nesta noite, renova a tua igreja nesta noite, Espírito de Deus. Levanta as profetisas, levanta as profetisas, levanta, Senhor, levanta, Senhor, levanta, Senhor, levanta, Senhor, de novo os teus profetas, levanta os apregoeiros, Senhor. Pai, nós oramos nesta noite, abençoa esta casa, abençoa essa família, abençoa a tua igreja neste lugar, nesta noite. Ah, Espírito de Deus, aonde tem um enfermo, cura, aonde tem, Senhor, um enfermo, cura pelo poder do teu nome, Senhor, aonde tem um coração quebrantado, aonde tem um coração triste, enche de alegria, Senhor, porque Senhor, porque a tua presença é o suficiente. Pai, nós oramos e te agradecemos nesta noite. Se você puder abraçar alguém que está do teu lado, se você puder abraçar uma irmã e um irmão abraçar um irmão, abrace e diga: tem milagre que vai bater na tua porta, tem milagre que vai bater na tua porta. Tem milagre que vai bater na tua porta. Seja profeta de Deus nesta noite para alguém.